O milênio. A humanidade tem se envolvido em 4 estados principais de consciência, ou aeons, e um quinto está no horizonte. O primeiro aeon surge da névoa do tempo. Esta era uma época de xamanismo e magia, quando as regras dos humanos tinham um apego firme às forças psíquicas. Tais forças conferiam um alto valor de sobrevivência em homens insignificantes despidos vivendo em plena comunhão com os perigos de um ambiente hostil. Esta forma de consciência tem deixado suas marcas em muitas tradições suburbanas da bruxaria e feitiçaria. Esta tem também sobrevivido nas mãos de muitas culturas aborígenes, nas quais os poderes foram usados para sufocar a conformidade social. A segunda era pagã elevou-se com um estilo mais adaptado de vida, como a agricultura, e as habitações nas cidades se iniciaram. Quanto mais complexas as formas de pensamento surgiam, e os humanos moviam-se para mais distantes da natureza, a sabedoria das forças psíquicas tornaram-se confusas. Deuses, espíritos e superstições dificilmente preenchem os suspiros criados pela perda do conhecimento natural do ser humano, expandindo a cautela sobre sua própria mente. O terceiro, ou monoteísmo, era nascido dentro da civilização pagã e varreu suas velhas formas de consciência para longe. O experimento tinha começado uma vez no Egito, mas falhou. Ele realmente tomou personalidade no judaísmo e posteriormente no cristianismo e islamismo, os que foram derivados deste primeiro. No Oriente, o budismo foi a forma que isso tomou. Na era monoteísta humana adoram uma única deidade, e é idealizada na forma deles mesmo. A era ateísta nasceu dentro das culturas orientais e começou a se espalhar pelo mundo, apesar desse processo estar longe de estar completo. Está longe de ser uma mera negação de ideias monoteístas. Esta contém noções positivistas radicais de que o universo pode ser compreendido e manipulado pela observação cuidadosa do comportamento das coisas materiais. A existência de seres espirituais é considerada uma questão sem qualquer real significado. Humanos veem aproximadas suas experiências emocionais como o único plano significativo. Agora algumas culturas têm permanecido num único aeon, enquanto outras têm passado adiante, mas a maioria nunca tem se libertado dos resíduos do passado. Desta forma a feitiçaria envenenou civilizações pagãs e até mesmo nós próprios. Paganismo envenena catolicismo e protestantismo. O tempo necessário para uma cultura predominante quebrar numa nova era encurta-se pela história que progride. A era ateia começou muitos séculos atrás. A era monoteísta começou de 2,5 a 3 milênios atrás. A era pagã começou de 6 milênios atrás até o início da civilização, enquanto a primeira era xamânica vai antes do desenvolvimento da humanidade. Existem sinais de que a quinta era está se desenvolvendo exatamente onde ela é esperada dentro das seções dominantes das mais notáveis culturas ateias. A evolução da consciência é cíclica e na forma de uma espiral ascendente. O quinto aeon representa um retorno à consciência do primeiro aeon, mas numa forma mais elevada. A filosofia caótica irá novamente tornar-se uma força intelectual e moral dominante. Poderes psíquicos irão estar elevando-se e direcionados à solução de problemas da humanidade. Uma série de profecias gerais e específicas podem se extrapolar das tendências correntes para mostrar como isto irá surgir, e em quais regras os Illuminatis irão atuar. Décadas, possivelmente séculos, de hostilidades irão permanecer adiante. As reminiscências do monoteísmo estão em rápido colapso, apesar de seu estranho ressurgimento, antes de secular humanismo e consumismo. Os superestados tecnológicos ateus estão tentando por um golpe na consciência humana. Nós estamos entrando numa fase a qual pode tornar-se tão opressiva ao espírito quanto o monoteísmo medieval. A produção-equação de consumo está se tornando crescentemente difícil de segurar ou balancear, quando a religião de consumo das massas começar a ditar política. Mais e mais mecanismos para a regulamentação forçada de comportamento têm de ser introduzida pela densidade populacional forçar indivíduos a procurar sempre formas mais bizarras de satisfação no materialismo sensacionalista. O problema com qualquer sistema de crenças e sua tenacidade e inércia uma vez que esta tenha se estabelecido e dominado. As religiões medievais assassinaram milhões para proteger a própria hegemonia delas. Inúmeras cruzadas, jihads, queimas e massacres foram cometidos. No fim, nenhum nível de perseguição poderia reter a inevitável ascensão do ateísmo. Liber Null 54. Agora são os superestados ateus os quais estão sustentando as armas e jogando as bombas ou suporte da hegemonia do capitalismo ou consumismo consumista. E isto é somente o começo. A lógica cega da tecnologia e consumismo causarão alienação, desafeto, ganância e crise de identidade para ressurgir a tal nível catastrófico, o qual a situação pode explodir para uma guerra muito destrutiva. Ali pode haver uma ruptura da sociedade a qual pode tomar a forma de um jihad antiecológico. Isto não irá resolver a contradição do sistema, mas meramente introduzir uma nova era de escuridão e abaixar lentamente os níveis de mudança. Entretanto, momentaneamente estes eventos podem parecer, se eles acontecerem, que eles não irão afetar sua época, mas os Illuminatis devem estar prontos para explorarem as mudanças as quais definitivamente ocorrerão. Entre estas estão a morte da espiritualidade. Ideias fixas sobre o espírito essencial ou natureza do humano irão ser completamente abandonadas como uma tecnologia emocional torna-se mais refinada. Drogas, sexualidade obscura, esquisitices, divertimentos estranhos e sensacionalismo material serão tentativas subliminares rumando para este fim. Químicos, eletrônicos e cirurgiões irão somente tentar escravizar. Gnose, o alfabeto do desejo e outros métodos mágicos tenderão a libertar. A morte da superstição.
Preconceitos contra a possibilidade do ocultismo ou o sobrenatural irão perder-se nas faces do desenvolvimento de uma tecnologia mágica. Telepatia, telecinese, influência mental, hipnose, fascinação e carisma serão sistematicamente examinados, refinados e explorados como métodos e controle. Nós podemos ver magistas operando atrás de redes censuradas e também em cubículos subterrâneos. A morte da identidade. Ideias a respeito do papel de alguém na sociedade, suas regras, estilo de vida e quantidade do ego irão perder o controle deles pelas forças coercivas da sociedade que desintegram-se. Valores subculturais irão proliferar para tais extensões desorientadas que toda uma nova classe de profissionais irão surgir para controlá-los. Tal tecnologia de transmutação lidará em modas, em formas de comportamento. Consultores de estilo de vida irão tornar-se os novos padrões de nossa civilização. Eles serão os novos magistas. A morte das crenças. Nós abandonaremos todas as ideias fixas sobre o que é absoluto ou válido, e o que constitui moralidade como tecnologia psicológica leva. Técnicas de crença e modificação de comportamento no exército, em psiquiatras, em locais de detenção, na propaganda, nas escolas e na mídia se tornarão tão sofisticados que a verdade se tornará uma questão de quem cria isso. Realidades se tornarão mágicas. A morte de ideologias. Ideias a respeito de quais formas as aspirações humanas devem tomar irão dar caminho para uma ciência da preservação do controle de mecanismo governos e suas agências. Isto deve se tornar global ou semi-global, mas sua referência irá tornar-se a preservação do governo, pró ou contra, as pessoas. Robôs primitivos irão crescer com grande rapidez numa política tecnológica. Governos serão providos com a escolha de se não a acomodação de si mesmos à coordenação de uma variedade humana ou procurando reduzir esta variedade por medidas repressivas. Liber NU 55. Liber NU 56. Libera a OM. As operações do adepto do segundo IoT. Liber NU 57. Libera a OM. Os rituais do grau de adepto são secretos, ainda que eles são ditos aqui na forma mais explícita que a linguagem permite. Somente aperfeiçoando uma pessoa no trabalho do iniciado alguém pode atingir as forças requeridas para usar as técnicas de um adepto. Qualquer coisa menos que isso leva a falha, desastre e morte. O método é dado aqui para que alguma visão da eventual meta do trabalho possa ser preenchida. No trabalho do adepto, o aspirante tem renascido acima do uso de todo um sistema simbólico guardando a realidade a si mesmo. Os tópicos do iniciado sigilo, deuses, demônios e os instrumentos de feitiçaria ele irá reabsorver dentro de si mesmo ou guardar somente para propósitos educativos. Suas necessidades para armas mágicas serão restritas ao cerimonial. Seus utensílios serão diretamente prescindidos e encantados. Nos graus inferiores a sabedoria e o êxtase foram tomados como um guia ao progresso. Para o adepto somente a habilidade de operar magia é usada para medir a crescente força de sua espiritualidade. Durante o trabalho do adepto, a transmutação da consciência mágica é completa, e ele se torna um que vive o Chaos na perpetuidade. A força pode tomá-lo aonde ele for, ele pode decidir projetar a personalidade requisitada dualitária, e encontrar pessoa ao seu redor para formar governadores autônomos dos Illuminati. Ele pode simplesmente apagar sua manifestação do plano da dualidade inteiramente e parar de existir. Por fora do Chaos elevam-se as duas forças primárias de existência, o solve e a coagula da existência, o poder da luz e da escuridão. O poder da luz é expansão, partida, dualização, aumento e expressão do Chaos, responsável pelo novo nascimento, criação, encarnação e variedade. O poder da escuridão é a contração, retorno, transcendência, expressão apagada do Chaos, responsável pela morte, dissolução, reabsorvendo simplicidade e retornando para a fonte. Estas forças gêmeas ficam nas trilhas de todas as questões místicas e todas as formas de ações mágicas mundanas. Eles são o princípio espiritual básico do universo. Adeptos de um caminho sempre serão chamados pelos outros de negro. Assim como a expansão na existência pode tão facilmente ser chamado a ascensão negra dentro da matéria, e a remoção da existência pode ser chamado de o retorno para a luz. Mas isto é mera filosofia moral e ultimamente carente de significado. Os caminhos mágicos negativos e positivos convergem e formam uma unidade, a qual por si mesma diverge dos caminhos místicos. Enquanto o misticismo está na rota referente de tanto o poder da luz como da escuridão, a magia auxilia a colocar um derrubado contra o outro. O auxílio mágico para tornar-se um centro da criação e destruição de si mesmo, uma manifestação vivente da força do Chaos junto com o espírito da dualidade, um completo microcosmo, um Deus. A operação do adepto é arranjada sobre os tópicos da estrela da figura 12. Figura 12. O esquema do Libera OM. Liber NU 58. Aetherix. Os aeders nos vários graus de densidade são os significados pelos quais magia e milagres têm efeito. O adepto pode requisitar estas habilidades para realizar a sua vontade na Terra, ou ele pode simplesmente querer desenvolver eles como um teste das habilidades místicas. Operações desse tipo podem ser classificadas de acordo com a densidade e origem da força etérica empregada. Operações de aether denso são usadas para completar matéria densa como a levitação e as artes marciais de curto alcance.
A força responsável por isso reside na barriga logo acima do umbigo, e pode ser extraída em linhas de força para qualquer parte do corpo e localidades fora da pele corporal para uma distância de muitos metros. Levitação, que inclui a habilidade de andar sob fogo, assim como no ar, céu a fantásticos níveis sobre a terra, são realizados pelo suporte do pelo corporal com esta linha de força etérica. No caso de caminhar sobre o fogo, a força é usada para repelir o fogo e as chamas. Para pegar estas linhas de força para trazê-las de dentro do corpo, o adepto precisa cruzar as pernas sobre o solo e tentar pular como um sapo de sua posição desajeitada. O exercício é usualmente conduzido na escuridão, e o salto tentado com os pulmões completamente inflados. Com cerca de 3 anos incessantes de prática, pode aprender com exercer a força etérica contra o solo. Uma almofada ou travesseiro pode ser usado para proteger a pele do traseiro neste devido tempo. O movimento da força dentro do corpo é mais fácil de atingir e mais costumeiro e realizado pelas tentativas de desenvolver um entusiasmo ou sensação de desejo ardente por várias formas. O adepto deveria estar apto a libertar-se do ataque de virtualmente qualquer forma de doença e garantir longevidade pelo direcionamento de forças psíquicas para qualquer local de fraqueza. Se a força pode ser desenhada com as mãos, então ela deve ser projetada logo adiante para propósitos de cura ou para lhe dar a derrubada fatal de um inimigo. A força etérica densa é a base da maioria das façanhas super-humanas, a habilidade de condução para grandes alturas, abraçar em superfícies nebulosas verticais e desvio de armas, e a força dos pesadelos. Operações do tema Ethers envolvem a transferência de pensamentos e emoções pelo agenciamento dos quais normalmente ligam a força vital ao cérebro. Quanto mais simples for a mensagem e maior for seu carregamento emocional, mais fácil é sua projeção. Assim como todas as coisas, efeitos destrutivos são muito mais facilmente criados do que aqueles construtivos. O adepto deve começar a fortificar suas habilidades pela seleção de uma pequena espécie de vida vegetal, e tentando fazê-la murchar e definhar pela força de sua vontade sem ajuda. Ao começar a sucumbir, ele deve reverter as perspectivas de sua vontade e ressuscitá-la novamente. Ele deve praticar contato telepático com vários cachorros. Cães são particularmente receptivos para estes propósitos. Num momento casual, ele deve adquirir várias pessoas ao seu redor e as fazer ficarem paradas, sentarem-se ou moverem-se ao redor e realizarem algo em particular. Um dos testes clássicos das habilidades psíquicas é o poder de lançar uma aura de invisibilidade subjetiva ao redor de si mesmo. Isto não envolve qualquer alteração nas propriedades ópticas de alguém, mas pessoas envolvidas são de alguma forma prevenidas e noticiadas da presença de alguém. A habilidade complementar a esta é a projeção de uma aura de carisma e fascinação, a qual pode ter aplicação na formação de diversos cultos e seitas messiânicas. Estes nascem de uma concentração constante, semiconsciente e intensa nas características que alguém deseja projetar. Liber Null 59. Transubstancializa. A penúltima metamorfose, a realização da consciência mágica constante. Em todas as coisas saiba que eu sou esta ilusão, em todas as coisas saiba também que eu não sou esta ilusão, mas aqui não há coisa mais sem efeito do que ser sempre somente metade no mundo material e metade fora dele. Apesar do momento que estiver fazendo esteja nisto, identifique completamente, viva nisso e nas frestas entre tudo que alguém esteja fazendo. Mor no vácuo, seja vago, não tenha pensamentos. Saiba que por esta alguém pode atingir a liberdade completa da consequência das ações de alguém. Liber Null 60. A Chaosfera. A Chaosfera é a primórdio radiante ou lâmpada mágica do adepto, uma singularidade psíquica, a qual emite a escuridão brilhante. Ela foi uma criação da quebra na fabricação da realidade pela qual o material do Chaos entra na nossa dimensão. Alternativamente, ela pode ser considerada como uma demonstração do axioma que crê que o poder tem a capacidade de estruturar a realidade. Figura 13. A Chaosfera. A Chaosfera pode estar dando a forma material, a qual atua como uma âncora, para localizar sua manifestação caótica e a etérica. A figura 13 é somente uma das inúmeras possibilidades. Ela consiste em uma esfera com 8 setas radiantes direcionadas rumo aos vértices de um cubo. Apesar de que para a mente pensante isto será interpretado como uma representação variável de uma escultura na perspectiva dos 4 pontos do hipercubo impossível de 2 tetraedros interpenetrantes das forças da luz e das trevas. Tais rodamuinhos lógicos podem ser úteis na criação de um objeto essencialmente paradoxal. Ela é colorida com um negro mais escuro, por isto ser o símbolo de todas as cores simultaneamente, e para proporcionar isto como maior potencial de absorção e emissão. A esfera central é côncava para permitir a inclusão de vários objetos, e uma das setas é destacadamente o símbolo de uma arma mágica. Entretanto, a forma do desenho pode tomar qualquer forma que a ingenuidade do adepto sugerir, este é um problema leviano comparado à preparação psíquica que vem para sua construção. A Chaosfera é carregada e aberta na dimensão mágica pela inserção de vida etérica que tenha sido paradoxalmente modulada. A força vital pode ser sustentada por qualquer método o qual o adepto tenha soberania ao sacrifício de sangue, emissão sexual, projeção da força do corpo etérico transferido pela concentração durante rituais da gnose estática ou por outros métodos. A modulação paradoxal é adquirida pela pressão da força com todas as formas de contradição e impossibilidade.
Quaisquer dois opostos e ideias mutualmente exclusivas podem ser simultaneamente empregadas se o imaginário metafísico princípio do fogo e água, ou noite e adit, figuras geométricas incompatíveis, escuridão e luz simultâneos, o zero matemático e a infinidade. Qualquer manifestação do paradoxo e possibilidade pode ser usada, e muitos outros diferentes devem ser feitos para servirem. Se o adepto estiver operando num templo, seus iniciados e estudantes devem assistir à formação da Chaosfera, e então esta pode funcionar como um deus ou um fetiche. Quanto maior poder é colocado nela, mais selvagem será a abertura feita na dimensão caótica e maior será a energia do Chaos liberada. Uma vez que seja feita, ela começará a suprir brutalmente franca a força caótica a qualquer um que venha ter proximidade física desta. Por esta razão o não iniciado deve se afastar, a fim de que não se torne desordenado. A esfera também existe como um vórtex ou porta pela qual a vontade mágica e percepção podem atingir facilmente outras regiões da existência na forma de um poderoso espelho mágico. A ereção da operação da Chaosfera por vários pontos sobre a Terra terão a tendência de acelerar a emanação do Ishaton, a mudança do Aeon. Liber Nu 61. Aeonix. O quinto Aeon existe somente de forma embrionária. Este prescinde de manifestações mantidas na balança. O novo Aeon caótico pode acabar numa era aquariana ou num tempo de totalitarismo tirano. Veja, o milênio. Como agente do quinto Aeon Illuminati, os adeptos podem ocasionalmente quebrar suas meditações para alterar o curso da história. Pela existência ser a carruagem do Chaos e homem o mais refinado veículo disponível, adeptos podem ser aconselhados que a sociedade dos homens continue a envolver sempre as melhores formas para suportar a encarnação divina de Kia na Terra. Eles podem trabalhar para construir a tecnologia do novo Aeon, as tecnologias de emoção, crenças, magias, transmutações e política, a qual libertará o ser humano da espiritualidade, detrimentos, superstições, identidades e ideologias. Eles podem procurar criar cultos, ordens, covens e conspirações para espalhar a sabedoria secreta e destruir os governos da espiritualidade do velho Aeon e suas formas de pensamento. Pelo quinto Aeon ter o potencial de ser um grande renascentista quando proezas poderosas serão feitas sobre a Terra, e a filosofia caótica deve lançar humanos aos cantos da galáxia e dentro de grandes epicentros de seu ser. Seja esta uma nova era de escuridão. Liber Nu 62. Reencarnação. Reencarnação integral é a metamorfose final. É o ritual supremo do sexo e morte pelo qual os adeptos atingem o grau de mestre. No curso ordinário dos eventos, o Aether pessoal é a força vital do Kia e desintegra-se assim como o corpo natural desintegra-se. Novos seres são construídos da poça da vida universal da mesma forma que eles são constituídos da poça universal da matéria. A força vital pessoal então acha seu caminho de volta à encarnação quebrada em milhões de partes espalhadas em muitos seres. O mago adepto, entretanto, terá reforçado então o seu espírito pela magia que é possível para ele carregá-lo totalmente num novo corpo. Numa mostra excepcional de poder, isto pode até mesmo ser possível de reter memórias específicas de forma de Aether. Isto é por um processo que o adepto atinge no grau final de mestrado. Os rituais supremos de sexo e morte existem de 3 formas. O rito vermelho. Este ritual pode somente ser realizado por adeptos masculinos, e é realizado quando o corpo do adepto tem se tornado muito velho ou danificado. O adepto pega uma jovem forte fêmea e forma um laço de amor com ela. Ele a engravida e então, durante os estágios iniciais de gravidez, dentro dos primeiros 2 meses, ele voluntariamente termina sua existência presente. Os poderes do adepto desenvolvido nas operações de viagem astral, unidos ao do laço de amor à mãe, causam a reencarnação no feto em desenvolvimento. Provimento é antemão feito pela segurança da fêmea e a reeducação do mestre reencarnado. O rito negro. Este rito consiste da entrada forçada do espírito dentro do corpo de um ser ainda não habitado. Este é tanto perigoso como não confiável e usado somente em situações peculiares e desesperadas. Isto irá resultar algumas vezes neste ser uma dupla força vital neste corpo, se o espírito invadido falhar em abandonar o corpo que ocupa. Neste caso a vítima parecerá ter saído irada. Em qualquer caso a memória do ser tirado permanecerá, e o ser invasor terá de trabalhar por este. Sobre este ritual fui avisado para não dizer nada mais. O rito branco. Neste ritual de uma reencarnação integral, é atingida, mas o corpo receptor é um feto selecionado randomicamente pelo espírito escapando em voo astral. No evento que um amigo, seguidor e discípulo deve ser incapaz de localizar uma nova manifestação de um ser e assegura-se que este receba a própria educação mágica, isto pode ser sábio carregar uma marca etérica. Na sua morte alguns emblemas de sigilos de um aspirante mágico são impetuosamente visualizados. Estes podem posteriormente serem aparentes para a percepção do clarividente na constituição etérica do criança desenvolvendo-se, ou isto pode servir para causar algum reconhecimento ou afinidade com o símbolo se isto por acaso acidentalmente errar sobre a nova existência.